Boa noite, boa noite. Então, gente, essa aqui é a live da Mostra Saúde, Paz e Amor. Bem-vindos, meus amigos, para a live. A intenção aqui é batermos um papo com os realizadores e os personagens de alguns filmes da mostra, tá? Eu estou esperando aqui as pessoas um pouco se conectarem. Mas é isso. Vamos seguir. E as pessoas vão pegando... A gente já está 8 horas, 8h02. Estamos bem pontuais, como um bom virginiano que sou. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Então, como eu estava falando, essa live é a live da Mostra Saúde, Paz e Amor, e a atenção aqui é batermos um papo com os realizadores e os personagens de alguns filmes da Mostra, né? Deixa eu me apresentar um pouco, eu me chamo Roger Gama Simões, sou mais conhecido como Roger Simões, sou carioca, aqui do bairro da Lapa, do Rio de Janeiro, de onde estou transmitindo. Estou aqui na minha ilha de edição, na minha produtora Casuar Filmes, né? Eu sou jornalista de formação, trabalho há mais de 30 anos no audiovisual, comecei lá na antiga TV Manchete, depois nas organizações Globo, TV Globo, Globosat, sempre com edição, finalização, roteiro e produção. E no canal Sport TV, durante 11 anos, eu coordenei uma das equipes do programa documentário esportivo Sport TV Repórter. Tem alguns prêmios nessa função, e em 2017 eu saí para me dedicar aqui à produtora Casuar, né? Essa mostra Saúde, Paz e Amor é um projeto premiado, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e tem o apoio da Fiocruz. São mais de 40 filmes com o objetivo de popularizar e democratizar o acesso da população ao conhecimento de saúde pública. Ela é 100% online e gratuita. E eu pensei que nesse momento da pandemia, com o novo coronavírus, né, nada melhor do que a gente se informar. Na mostra você vai encontrar histórias de cientistas, de epidemias e doenças no Brasil. Tem filme para adultos, jovens e crianças. Tem acessibilidade com autodescrição e filmes com janela em libras. Enfim, eu estou feliz e orgulhoso com a realização desse projeto. Tá bom? Deixa eu mudar aqui meu banner. E um dos filmes da mostra, que adoro, é o Oswaldo Cruz na Amazônia, que conta a história de Oswaldo Cruz, que partiu para a Amazônia em viagem de inspeção sanitária aos portos do Brasil. Em 1910, realizou a campanha contra a febre amarela em Belém, e em visita às obras de construção da estrada de ferro Madeira-Marmoré, estabeleceu um plano de combate à malária na região. Quase um século depois, utilizando filmes, fotografias, caricaturas, cartas e relatórios dos cientistas, uma equipe de pesquisadores da casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, refez seu percurso que gerou este documentário. Ele resgata a memória e atualiza as principais questões levantadas por ele. Eu estou pensando aqui a respeito das perguntas que podem, né, surgir, deixar para depois, ou pelo meio do caminho, a gente vai sentindo como é que a gente vai fazer, tá bom? E a diretora desse filme é a nossa convidada para essa live. Ela é graduada em Sociologia e Ciência Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, a PUC do Rio. É mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Fez uma especialização em didática das ciências sociais na Universidade de Diderot, de Paris. É poliglota, fala inglês, francês, espanhol. E ele é simplesmente a bisneta do próprio Oswaldo Cruz, né? Deixa eu botar aqui para apresentar ela para a gente. Gente, deixa eu botar aqui. A Estela está aí. Boa noite, Estela. Oi, tudo bem? Olha, tudo bem? Prazer estar aqui para falar desse documentário, Oswaldo Cruz na Amazônia, que eu gosto muito, que ele já tem um tempo que ele foi realizado. Ele é um documentário de 2000, mas eu acho que ele é bem atual. É um documentário histórico. Legal. Então, Estela, eu queria falar um pouquinho de você, né? Na sua vida profissional, você que é ligada já há anos, né, na Fiocruz, na casa Oswaldo Cruz e Fiocruz, né? Eu queria saber um pouquinho qual é a sua função lá, o que é que você gosta de fazer, o que é que quanto tempo você está lá, falar um pouquinho de você. Bom, eu trabalho na casa Oswaldo Cruz, quer dizer, eu me aposentei em janeiro, mas trabalho lá ainda como perspectiva de projetos que com a pandemia estão retardados, continuar como pesquisador voluntário, mas trabalho desde 88, 87, 88 na casa Oswaldo Cruz, onde eu me profissionalizei como documentarista. Quer dizer, eu sou muito grata à casa de Oswaldo Cruz e à Fiocruz por ter me permitido me profissionalizar e ser super realizada, né, no que eu faço, que é ser documentarista e nessa área de pesquisa em história da saúde, em expedições, enfim, esse veio que a gente construiu nesses 30 anos na casa do Oswaldo Cruz com outros colegas. Eu sou suspeito de falar, porque eu também sou documentarista, adoro, né? Essa coisa de mexer com as imagens antigas, então, ainda mais essas que você conseguiu para o filme, são fantásticas, né? Que a gente vai ver aqui, vai ter a oportunidade de ver. Então, vamos seguir aqui. Eu quero rodar. Eu queria te fazer essa pergunta antes de a gente começar. Como é que surgiu essa vontade de fazer cinema? Como é que começou isso? Eu acho que eu tive uma oportunidade de participar, começar participando de um núcleo de produção de documentários na casa do Oswaldo Cruz, ainda no final da década de 80. Eu fazia entrevista, pesquisa e narração, e fiz alguns documentários lá na Fiocruz, e em 90, 91 eu tive a oportunidade de fazer a primeira viagem do projeto Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas. Nós viajamos pelos rios Juruá e Solimões, isso antes da Eco 92, e realizamos esse documentário. E eu fazia essa parte de entrevistas, pesquisa e produção, enfim, narração. E aí eu fui me profissionalizando e gostando e vendo realmente que é muito gostoso, é uma coisa muito prazerosa essa parte de produção e a parte de entrevistas, e eu acho assim, que é muito, muito, muito gratificante mesmo. E assim, a parte da pesquisa, como eu trabalhei na casa do Oswaldo Cruz, no Departamento de Arquivo e Documentação, ali a gente tem contato e organiza, e divulga, e difunde o acervo histórico da casa do Oswaldo Cruz. Não só os textos, como as fotos antigas, são negativos de vidro de 13 por 18, quer dizer, um xodó do arquivo de documentação, essas fotos das expedições históricas. Foram expedições realizadas na década de 1910 pelos pesquisadores. Quer dizer, esse primeiro trabalho, Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas, foi uma viagem do Chagas em 1912, pelas calhas dos rios Negro, Branco, Purus, Acre, Solimões e Juruá. Eu fiz esse primeiro trecho. E em 99, eu com meu colega Eduardo Tilling,
nós resolvemos refazer as viagens do Oswaldo Cruz à Amazônia. Ele fez a primeira viagem em 1905, que foi a expedição aos portos. Ele fez a expedição aos portos do norte e depois a expedição aos portos do sul do país. Isso foi logo depois da revolta da vacina, que é o tema da live de amanhã, né? E ele foi investigar como eram as condições dos portos na costa do Brasil, porque as doenças entravam basicamente pelos portos, era a única forma. Hoje você tem outras fronteiras terrestres, quer dizer, tinha fronteiras terrestres, mas tinha a questão dos navios que aportavam aqui, isso a gente vê, e aí tem no filme também, você vai ter os hospitais de quarentena, quer dizer, às vezes os navios ficavam parados, fazendo quarentena antes de aportarem no país. Nessa época, na época da febre amarela, quer dizer, na época do Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, da campanha da febre amarela, você tinha na Europa, você tinha cartazes dizendo que os navios não iam parar nos portos brasileiros, que eles iam direto para Buenos Aires, porque o horror que era chegar no porto do Rio de Janeiro. Enfim, Oswaldo Cruz fez essa viagem em 1905, portos do norte e do sul, para ver as condições dos portos, se eles tinham condição de barrar, de debelar, de lidar com essas doenças que chegariam do exterior pelos portos. E em 1910, ele foi convidado pelo governo do Pará para fazer a campanha de profilaxia da febre amarela em Belém, que, contrariamente ao Rio de Janeiro, as cartas, ele fala, foi um sucesso, porque a campanha no Rio de Janeiro foi muito combatida, mas ela teve muito sucesso. Em 1908, ela teve muitos sucessos. O Eduardo vai saber falar isso tudo. Os índices ficaram mínimos ou praticamente inexistentes. Acabaram-se as mortes de febre amarela. Então, quando ele foi para o Pará, já era festa. Todo mundo ia para a rua para ele poder fazer a higienização das casas, que você vai mostrar o trecho do filme, que como é que eles debelavam os mosquitos transmissores da febre amarela, o Aedes, né? Eles cobriam as casas, às vezes um quarteirão inteiro. Inclusive, são os inícios aqui, desculpa me interromper, mas ele pode ir falando e, de repente, eu vou rodando, e você pode ir comentando. Vamos combinar assim? Acho que tem uma narração, então, como você quiser. Mas eu vou deixar só as imagens, são bonitas. Olha lá, e você aí fala, olha aí, ó. Quer ver, ó? Então, eles cobriam as casas com esse pano americano, que vai aparecer, e aí dentro colocava enxofre e piretro. E aí essa fumaça matava as larvas dos mosquitos. São os operários, os guardas sanitários, cobrindo aí um quarteirão inteiro para fazer fumigação dentro das moradias. Isso aí tem que entender, isso aí não são barracas, eles estão cobrindo as casas mesmo. Né? As casas. Esse filme é um filme de 1920. Lá na Casa Oswaldo Cruz, a gente tem 2 filmes mais antigos de saúde pública, que é com Carlos Chagas em La Sance, no interior de Minas, na época da descoberta da doença de Chagas, é um filme de 1910, e esse filme, que é bem do início do século, no máximo 1920, que a gente identificou nas pesquisas. Não, fantástico. Como é que vocês vão achar? Isso aí nossa, isso é um achado. Isso daí, por exemplo, isso aí é o que eles faziam. Eles fechavam todas as frestas das portas para poder fumigar dentro. Isso aí é um filme. Isso também é fantástico. Um filme como é que nasce um Aedes aegypti. Então, dentro os guardas sanitários dentro das casas, fumigando com um enxofre para acabar com o mosquito. Isso era feito exaustivamente, né? Então, esse filme, olha, nos telhados, antes de cobrir, deve ser... avaliando, né? Avaliando onde que ia prender os panos, etc. Nas calhas onde ficam as águas, né? Então assim, na casa de Oswaldo Cruz, então tem no departamento de arquivo e documentação, existe esse arquivo histórico de fotos, e ali também vão ter essas fotos que a gente viu no filme Oswaldo Cruz na Amazônia, as fotos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que na época que o Oswaldo Cruz esteve lá com o Belisário Pena, em 1910,
também estava um fotógrafo americano, Dana Merrill, que passou um ano fotografando, e ele fotografou, e é o que se teve em meados do século XX, de memória sobre a história da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi uma estrada de ferro muito custosa, que desde o final do século XIX, desde a tentativa de se fazer, e assim, o número de mortandade era enorme por conta da malária, vinham trabalhadores de toda a parte do mundo, trabalhadores que tinham trabalhado na construção do canal de Panamá por conta da malária, porque a malária, que é o que trata o Oswaldo Cruz na Amazônia, é uma doença que tem a ver com o homem entrando no meio ambiente. Então, a coisa de derrubar a mata para a construção da estrada de ferro estava exposto ao anofelino, que causa malária. Eu acho que talvez eu esteja fazendo confusão no nome dos... Não, não tem problema. Olha só, eu quero rodar uma coisa aqui também que é fantástica, são as cartas que você usou no roteiro teu, você costurou as cartas de Dr. Oswaldo Cruz, né, que ele escrevia para a esposa dele, que ele chamava carinhosamente de Maloquinha, né? Miloca, né? Era muito carinhoso com ela. Então, essas cartas ficaram famosas porque, na verdade, é um relato histórico, né? Porque tudo ele é um registro histórico, né? Então, eu quero rodar um pouquinho aqui para o pessoal ouvir. E eu quero avisar também ao pessoal que, às vezes, dá um delay o áudio que vocês estão ouvindo dos filmes com o que vocês estão assistindo, porque o áudio está indo pela caixa de som aqui e o filme está vindo na internet. Então, dá um delay, dá um certo atraso. Mas dá para entender. Vamos lá. Minha querida Miloquinha, o navio encheu-se no Ceará de retirantes que vão tentar futuro nas florestas do Amazonas. Vão trocar a vida por borracha. É doloroso ver-se essa gente aos magotes, esquálidos, abraçados aos filhinhos, embarcarem sob a direção de um feitor. Vão fazer como escravos a fortuna dos seringalistas, que depois, cobertos de brilhantes, vão dilapidar nos bordéis de Paris as fortunas colossais ganhas pelos desgraçados cearenses. Então, aqui, essa ideia eu achei maravilhosa, né? De usar a voz do ator. Eu acho que todo mundo reconhece a voz do ator Paulo José, né? E costurar, o filme todo é costurado com essas cartas. E você percebe que ele tinha uma preocupação com a exploração do povo, né? Ele vê que todo mundo ali está sendo usado, né? Qual foi a ideia de costurar esse roteiro com as cartas e como é que surgiu esse convite para chamar o Paulo José? Eu acho que eu tinha uma preocupação não, né? Tinha uma curiosidade de conhecer o lado humano do Oswaldo Cruz, quer dizer, e eu acho que nas cartas, porque ele é um mito, né? Depois a gente vai falar desse aspecto. E nas cartas ele está falando com a esposa dele, e de uma forma muito carinhosa. E eu acho que também tem uma outra coisa, às vezes tem trechos do relatório, ele tem um relatório, Condições Sanitárias do Madeira, que é sobre a viagem à Estrada de Ferro Madeira Mamoré, esse período que o documentário traça, né? E tem trechos que são praticamente igual às cartas. Eu não sei se ele escrevia com carbono, mas ali também era uma... E as cartas são muito ricas e são muito pessoais, né? Ele fala, enfim... E o Paulo José foi uma coincidência, porque tem um colega nosso lá, o Carlos Fidelis, que a filha ou a esposa dele, não sei, trabalhava com o Paulo José, na produtora dele. E aí surgiu a ideia e o Paulo José topou. E ele também, o Paulo José, ele é irmão de uma pessoa, de um pesquisador que é bem importante na Fiocruz, que é o Arlindo, que é o diretor e o mentor do canal Saúde, não da Fio Saúde, mas da... Então, talvez ele tenha tido esse interesse por aí. E ele disse que deu muito trabalho, porque se fosse um texto só, era uma tônica.
Mas ele fez vários trechos, leu várias coisas em situações diferentes. Ele falou que... Mas ficou incrível, né? Ele se deu muito, ficou lindo. Ficou bem bacana. Ótimo. Deixa eu passar um trechinho aqui. Esse trechinho não precisa de som. Esse trecho aqui é um trecho raro, hein, gente? É o trecho da Estela caminhando pelo mesmo caminho, né? Do doutor Oswaldo Cruz fez, né? Olha só que vai surgir aí. Espera só um minutinho, eu voltei um pouquinho mais. Esse aí é Tatuoca, né? A mesma região onde chegou. O lugar é paradisíaco, é um paraíso, né? Tinha um hospital de isolamento, antes de chegar em Belém. Olha aí, ó. Aí a Estela passando aí, ó. Olha aí, com a equipe. Você vê que os caminhos não eram também fáceis, né? Olha só. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque você é bisneta, né, do próprio Oswaldo Cruz, e, enfim, e você está fazendo o mesmo caminho que teu bisavô percorreu, né, quase um século depois, né? E isso eu sei que isso foi uma sugestão do Eduardo Coutinho, não é isso? Conta pra gente essa passagem aí. Então, eu já estava escrevendo para umas primas que eu divulguei aqui essa live e falei, né, que a minha mãe nunca engrandeceu, claro, falava de Oswaldo Cruz, mas nunca engrandecia, o grande homem, não sei o quê. Então, eu não tive isso em casa e eu fui ter essa dimensão do Oswaldo Cruz, de conhecer o Oswaldo Cruz, com o meu trabalho na Fiocruz, que eu também fui parar lá super por acaso. Uma amiga que me indicou, foi uma coisa super por acaso, e fui cair no lugar que estuda a história da instituição, e onde está a documentação do próprio Oswaldo lá. E aí eu já tinha feito aquele projeto, Revisitando a Amazônia, do Carlos Chagas, e aí eu e o Eduardo resolvemos fazer Oswaldo Cruz na Amazônia, refazer as viagens do Oswaldo Cruz à Amazônia. E a gente estava fazendo, e nessa época a gente fez um curso com o Eduardo Coutinho, documentarista querido, na Fundição Progresso. E a gente, há muito tempo atrás, quer dizer, muito tempo atrás, muito antes da gente, o Coutinho estudou sobre a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ele tinha ideia de fazer uma ficção sobre essa história, que nem sei, era lá atrás, que ele achava uma história incrível. Inclusive, ele passou vários livros para a gente ler e tudo. E aí a gente fazia assim, a gente trabalhava um corte de, sei lá, 2 horas, dava para o Coutinho olhar. E aí ele deu uma consultoria, ele fazia comentários, não sei o quê. E ele falou, não, você tem que falar que você é bisneta, você tem que falar, isso é um absurdo, você não fala. Mas a gente não tinha pensado nisso. E a única imagem que tinha, assim, era essa, fazendo aquela trilha, e aí eu tenho o áudio que fala, estou aqui, ele fazendo a trilha, deixada pelo meu bisavô. E foi muito legal, por quê? Porque eu trabalhando na Fiocruz sempre tem aquela questão, né? Ah, bisneta, você é parente. Então, isso, ao longo desses 30 anos, claro que isso, às vezes, era uma questão, né? E como é que... Mas, sabe, não é por aí. Eu adoro meu trabalho. Você carregando esse nome, você carrega o próprio nome, Oswaldo Cruz, do sobrenome. Como é que era uma coisa da época? Mas você desde pequena tinha essa relação, sabia, a família, como é que era isso, ou não? Não, isso quer dizer, eu conhecia a tia Liseta, que é filha dele, e a gente ia lá na casa da tia Liseta, mas não... Como ele morreu muito cedo, ele morreu em 1917. Morreu com 40 e poucos anos, né? 44 anos. Então, assim, eu não conheci pessoas que conviveram com ele da família. Quer dizer, minhas primas mais velhas conviveram, quer dizer, conheceram a vovó Miloca, mas não o Oswaldo Cruz. A vovó Miloca morreu em 52, morreu muito depois dele. Então não tinha essa coisa dentro da família. Então, essa coisa na Fiocruz, às vezes, assim, constrangia, não, enfim, não é por aí. Tipo assim, me constrangia um pouco, assim, no sentido de que eu não vou ficar falando Estela Oswaldo Cruz, da Fiocruz, era meio redundante. Mas quando eu fui fazer essa viagem no Oswaldo Cruz na Amazônia, eu fiquei muito à vontade, porque
a Porto Velho, a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, ela existe em função da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Todo mundo, quem mora lá, é uma característica, uma identidade daquela cidade. Todo mundo ali é descendente de pessoas que foram para aquele lugar por conta da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que terminou de ser construída em 1912. E ali também eu me senti, meu bisavô também trabalhou na estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então era uma outra coisa, como se fosse mais um que trabalhou para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E ali eu comecei a ficar à vontade. Então tinham prefeitos de cidades pequenas, queriam tirar fotografia, mas aquilo para mim era um motivo de alegria, sabe? Não tinha uma coisa de poder, de alguma coisa que pudesse passar por aí. Então, assim, para mim foi muito bom. Para mim foi um momento assim de assumir dentro da Fiocruz essa. Na verdade, você assumiu para você, né? Na verdade, você se assumir como uma bisneta do Oswaldo. Eu senti que você tinha um pouco essa coisa de, né? Na verdade, você assumiu com você mesmo, né? Isso, mas nesse documentário que eu gosto muito, e acho que, como eu falei no início, acho que ele tem esse componente histórico que ele não envelhece, quer dizer, é um documentário que você vê hoje, já tem 20 anos que ele foi feito, mas ele está falando para hoje também. Você está falando de saneamento básico, que é uma coisa que parece que o Brasil não se preocupa, entendeu? No Rio de Janeiro, o saneamento básico da cidade é do início do século XX, não tem investimento. A proporção de pessoas e de comunidades sem saneamento básico, sem esgotamento das águas, é absurdo, né? Então, é um assunto que, infelizmente, ele ainda é atual, né? Com certeza. É por isso que eu até fiz peguei esses filmes justamente para ter esse contexto com os dias que nós estamos passando, pelo momento que nós estamos passando, né? Com essa pandemia desse novo coronavírus. Eu acho que são todos que têm essa relação. Você vê filmes aí como tuberculose, né? E nas vielas, continua tudo acontecendo, né? É triste. E você saber que, por exemplo, eu vou rodar agora um trecho do filme que tem até a ver sobre isso, né? Que, olha só, que ele radica... Olha só, vamos lá. 16 de outubro de 1911, o Dr. Oswaldo Cruz, em Belém, mais uma vez, informa oficialmente ao governo do Estado: está erradicada a febre amarela em Belém. Você já ouviu falar no Oswaldo Cruz? Já ouvi. Mas não acompanha assim muita reportagem. Oswaldo Cruz já. Ouviu falar? Eu sabe dizer. Não, eu não sou grande leitor dele, embora ele tenha sido um grande pesquisador e médico, né? Já pegou dengue? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só muda o nome. Febre amarela, também é a mesma coisa. Como assim? É porque de antiguidade o povo chamava de febre amarela, né? É a mesma dengue. É a mesma, a febre amarela, a mesma malária também. São 3 palavras em uma só. Isso aqui eu puxei esse assunto aí por causa das perguntas que você faz, né? E você faz isso durante o filme, algumas vezes, perguntando sobre se conhece ou já ouviu falar o Dr. Oswaldo Cruz, né? E todo mundo, pelo mínimo, já ouviu falar. Tem um outro senhor lá mais à frente do filme, que ele estava, acho, numa embarcação, e ele sabe que é um cientista que foi erradicar a febre amarela. Enfim, as pessoas... O Oswaldo Cruz tem isso, né? As pessoas... Você sente isso, que as pessoas sabem quem é o Oswaldo Cruz, né? Não acontece isso com outros cientistas, outros médicos, né? Adolfo Lutz e outros. Não tem, eu acho que não é tão popular. Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que talvez pela história do Oswaldo Cruz, porque ele foi muito combatido na época da revolta da vacina, né?
da obrigatoriedade da vacina obrigatória. Quer dizer, quando ele veio, ele estudou no Instituto Pasteur na França, quando ele veio para o Brasil, foi para o Instituto, foi convidado, né, pelo Rodrigues Alves, ele foi para o Instituto Soroterápico, que depois virou o Instituto Oswaldo Cruz, que é ali em Manguinhos, naquele mesmo local. Ele foi muito combatido, porque, como na época da Madeira Mamoré, também, em 1910, a saúde tinha um poder de polícia. Então, é aquela coisa que você comentou, né, comigo, que está no relatório dele, da Madeira Mamoré, o tomar quinino era preventivo contra a malária. Então, era obrigatório aos operários tomarem a dose diária de quinino. E era uma dose específica, porque tem relatos de que, se é uma dose muito alta, pode dar cegueira. Era uma coisa talvez meia nova na época. Então. Tem um trecho separado aqui, depois eu dou até rodar isso para o pessoal para ele ouvir. Eu marquei, mas pode falar. Eu acho bem. Então, assim, se não tomasse, no cartão dele não tivesse marcado lá, o carimbado, sei lá, que ele tomou quinina, ele era descontado aqueles dias que ele não tomou, quer dizer, era uma coisa obrigatória. Tinha poder de polícia, um pouco como na campanha da dengue aqui no Rio de Janeiro, em algum momento, se tinha uma denúncia, nem sei como é que está isso agora, mas tinha uma denúncia que tem um terreno, uma casa abandonada, com uma água parada, eu acho que pode invadir. Naquela época, por exemplo, se tinha alguém doente dentro de casa, e se o dono da casa não reportasse aquele caso, a polícia podia ir lá, a polícia sanitária ou o médico, a saúde pública acompanhada da polícia, ia lá e levava aquele doente para um hospital de isolamento, que era a forma de não infectar outras pessoas. Então, a saúde pública tinha esse poder de polícia nesse momento. E lá na construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré também esse caso que os operários eram obrigados a tomar quinino, porque senão não recebiam. Aquele dia era descontado do salário mensal. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu vou dar até uma olhada aqui, ó. A Cláudia Rodrigues, ela botou aqui, ó, uma personalidade que mudou a história da sociedade, brilhante. A Claudinha botando aí, ó. Isso que eu ia concluir. Então, ele foi muito combatido, tinha toda uma questão política também. Tinham políticos que eram contra a vacina obrigatória, achavam que não tinha que ser obrigatória. Então, tinha toda uma questão política e uma coisa de desmerecimento. Mas, em 1907, o Brasil foi para a exposição internacional em Berlim. E o pavilhão brasileiro levou a questão das campanhas sanitárias feitas no Rio de Janeiro, na capital, e o Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro. Então, quando ele recebe, em 1907, a medalha de ouro, muda o status dele, começa a ter um reconhecimento aqui. Tem uma coisa que ainda acontece, né? Se você é reconhecido lá fora, você começa a ser reconhecido aqui no Brasil. Então, devido a isso e do fato de serem campanhas sanitárias bem-sucedidas, então ele teve esse reconhecimento. E eu acho assim que até hoje, né, a Fiocruz é uma instituição que honra a todos nós, né? Então, o Brasil todo. Então, acho que isso ajuda a reverberar positivamente a imagem do Oswaldo Cruz, né? Com certeza. Eu vou querer. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Vou dar uma parada, só para dar uma paradinha, Estela, só para ver se tem aqui os comentários, né? Porque tem muita gente entrando aqui. O PH, ele fala assim: ó, vive Estela Oswaldo Cruz. Ó. Meu colega documentarista. Então. E também tem aqui o Marcelo Oliveira também, grande Marcelo Oliveira, fala assim: Estela, muito enriquecedor, parabéns pela iniciativa. O pessoal está curtindo aí o nosso bate-papo. Eu vou querer entrar agora na parte do Oswaldo Cruz, que é convidado para ir lá para a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Deixa eu só posicionar aqui.
Isso. Vamos lá. Vou rodar aqui. Em 1910, Oswaldo Cruz foi convidado pela Madeira Mamoré Railway Company para realizar o saneamento da zona onde se construía a estrada de ferro Madeira Mamoré, no sul da Amazônia. Os trabalhos de construção da ferrovia estavam dificultados devido à extraordinária mortandade dos empregados, vítimas das terríveis moléstias que infestavam aquela região. O caso repercutiu no estrangeiro e a Madeira Mamoré, com sua fama sinistra espalhada pelo mundo, era motivo de descrédito para o Brasil. Levarei comigo o sanitarista Belisário Pena, também como meu médico particular. Minha esposa Miloca está muito preocupada com meu estado de saúde. Sou esclerótico cardiorrenal, hipertenso, albuminúrico e já sofri 2 ataques de edema pulmonar. Um quadro sombrio. Nossa, bota sombrio nisso, né? Mas, desculpa, eu interrompi, eu quero dar uma continuidade aqui, desculpe, pessoal, eu vou deixar rodar aqui, tem uma parte importante. Mas morrerei mais depressa se ficar inativo. Eu dei aqui uma... Essa é a construção... eu queria que tu falasse um pouquinho, é isso. Você já falou um pouquinho, Estela, dessa construção, mas a gente está entrando aqui. Ele é convidado, né? Isso é uma construção inglesa, né? De uma empresa inglesa, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Pode... A Estrada de Ferro Madeira Mamoré foram várias tentativas, inclusive brasileiras, inglesas. Nesse momento, são os médicos americanos que estão incumbidos do saneamento da área, para conseguir concluir a construção da estrada, para não ser abandonada mais uma vez. Então, assim, o próprio fotógrafo da Ana Merrill, americano, que passa um ano aí, que dá um conjunto de fotografias para o Oswaldo Cruz e também para o Belisário Pena, daí que nós tivemos acesso a essas fotografias que estão no acervo da casa de Oswaldo Cruz, e tem as fotos das construções, eram 15 edificações, você vê que é uma coisa pré-fabricada em madeira, que com certeza chegava lá de navio, e tinha a casa dos médicos, a casa dos técnicos, tinha lavanderia, até está escrito laundry em inglês, né? E o Oswaldo Cruz, ele foi convidado, quer dizer, em 1910 ele já tinha um reconhecimento, né, nacional, já tinha aquela coisa de Berlim, de 1907, já tinha um reconhecimento, ele realmente estava doente. Na família, eu tenho um primo, já faleceu, Eduardo Oswaldo Cruz, que estudou muito a coisa ele fala, né, do avô dele, e ele diz que Oswaldo Cruz aceitou porque com esse dinheiro ele comprou a casa dele, ou comprou a casa lá que eles tinham, em Botafogo, acho, ou de Petrópolis, sei lá. E ele estava doente, mas pagaram ele para ir para dar credibilidade ao empreendimento, porque essa firma Railway Company tinha ações no mercado em Londres, no mercado de ações em Londres, e que estavam se desvalorizando. Então, o fato de Oswaldo Cruz ir era uma forma de valorizar esse empreendimento nesse momento. E ele vai com Belisário Pena, que é amigo dele e é um médico sanitarista, mas vai com o médico particular dele, nesse sentido, que ele estava bem adoecido, né? Ele morre logo ele morre em 17, aí em 1910. E também é problema ele elogia, tem até esse texto no filme, ele elogia a ação dos médicos americanos, de tudo como é que é feito, e aí ele faz aqueles comentários que você disse que ia botar, coisa de Porto Velho. Mas ele também é chamado por causa da mortandade dos operários. Não, exatamente, a questão da malária, que ele fala,
todo dia no hospital, entravam de 20 a 30 doentes e morriam 2 ou 3. Quer dizer, a malária matava mesmo, por isso que era... E a construção estava se atrasando, né? O fim da... com risco de ser abandonada, né? Deixa eu rodar um pedaço aqui que a gente combinou. Espera aí. Chegamos em Porto Velho, dia 9 de junho. Fomos residir no Hospital da Candelária. Estamos instalados na casa do médico em chefe e temos um criado Tim que nos desperta todas as manhãs com uma cápsula de quinina. É um tipo impagável que fala uma espécie de francês. Há aqui uma série de cidades, Santo Antônio, que é um verdadeiro horror do ponto de vista sanitário. Creio que no inferno não há situação análoga. A imundície é incrível. Para dar uma ideia pálida do que é, basta que te diga que matam os bois nas ruas e aí abandonam as vísceras, cabeças, etc., que deixam-na apodrecer em plena rua, e o mau cheiro de tal ordem que quase se fica sufocado. Estou horrorizado com tanta porcaria. Então, aqui... Em Candelária, a 5 quilômetros de Santo Antônio, estabeleceu-se o centro sanitário. Então, aqui que essa parte do filme, né, que fala muito como é que ele se sentiu, como é que estava Porto Velho, né, a cidadezinha era horrível, né, a situação da insalubridade, né, total. Então, esse aí é o trecho que eu queria passar um pouquinho para as pessoas verem como é que a situação, como é que Oswaldo Cruz, como é que viviam, né, as pessoas, né? Enfim, não tinha como é que vai ser, as mortes eram consequência disso tudo também, né? E a questão era a malária, basicamente era a malária, que é uma doença que tem a ver com o desmatamento, né? Então você mostrou as imagens da ferrovia adentrando a floresta. Então, ali é foco de malária, certamente. Até hoje, onde você tem desmatamento, você tem incidência de malária. Os maiores índices de malária ainda são na Amazônia, no mundo, né, no planeta. Sim. Aqui eu queria mostrar uma cena muito bacana também, por causa da quantidade de pessoas que morriam, né? Teve o cemitério da Candelária. A Candelária, que era a cidade, né? E aí tem uma cena muito bacana que eu vou compartilhar com vocês aqui. E dessa nacionalidade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é volverá, você como já desceu, porque foi bom, somente tua condição. Você precisa ver, para saber como é. Para combater a alta mortalidade causada pela malária, o distribuidor de quinina entregará diariamente a cada operário, após a ingestão verificada da quinina, um bilhete com a data e assinatura. Somente à vista desses bilhetes é que será feito o pagamento ao pessoal, descontando-lhes tantos dias quanto os que não tomou quinina. Para tornar efetiva essa obrigação, cada quinizador disporá da necessária força. Então, a gente acaba... aquilo que você estava falando antes, né? Era uma vacina, as pessoas tinham que tomar o quinino compulsoriamente. Se não tomassem, era descontar até o salário, né? Até aquela prisão ali, prisão. Eu fico imaginando agora, olha como é que aquilo que você está falando, que o filme é bem atual, né? Nós estamos, assim, prestes, todo mundo, o mundo inteiro tentando descobrir a vacina, né, contra o vírus do coronavírus. Imagina se o Congresso decreta uma vacinação compulsória, né? As pessoas já têm medo, estão dizendo que tudo é chinês, né? Como é que seria isso no dia de hoje? E aí, isso é até uma chamada que eu já vou fazer para um filme que fala sobre isso, né? Que é a revolta da vacina,
do Eduardo Killing também, que ele vai amanhã, né? Amanhã, a live das 19 horas, é com o Eduardo Killing, que é o diretor desse filme A Revolta da Vacina, que é justamente isso, né? O povo foi a vacinação compulsória, obrigatória, né? E o povo se revolta na rua do Rio de Janeiro, essa região aqui onde eu estou, até do centro da cidade, Praça Mauá, Praça da Harmonia, aqui na Lapa, tudo. As pessoas assim. Então, amanhã, gente, o papo é bem sobre isso, sobre esse filme, A Revolta da Vacina, do Eduardo Killing. Uma coisa interessante que você colocou dessa imagem é que, reforçando o que eu comentei, que Porto Velho, a região de Porto Velho, e Santo Antônio é 7 quilômetros, é ali onde é o porto, Porto Velho e Santo Antônio. Tem um trecho que, às vezes, a locomotiva ainda anda, mas o fato daquela região ela ter se desenvolvido a partir da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E o cemitério da Candelária é um lugar importante. A gente vê aquelas cruzes, são cruzes da época, das pessoas que foram enterradas ali. E todo ano, no dia de finados, tem uma missa. Aquelas imagens nem são nossas, são nos créditos. Maravilhoso. Um colega lá ele é gaúcho, mas mora muito tempo lá em Porto Velho, Beto Bertanha, que filmou. E lá em Porto Velho tem a associação dos ex-funcionários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, entende? Que se reúnem, estão todos velhinhos, talvez já tenham morrido alguns, mas se reúnem e assim, esse desejo, né, de que a Estrada de Ferro volte a funcionar, porque era a vida da região, entende? Então ia parando, Jaci-Paraná, Ji-Paraná, até chegar em Nova Mamoré. E aí, na década de 70, foi construída a rodovia, numa época que acabou as estradas de ferro no Brasil, de modo geral, acabaram para dar espaço às rodovias. Então, foi feita uma rodovia do lado da estrada de ferro. Então, toda a vida dos ferroviários e tudo que envolvia a vida ali entre aquelas cidades e o trem que apitava e tudo, e quem vendia coisa, não sei o que, todo aquele comércio que existia e vida que existia em volta da ferrovia, terminou, as cidades são decadentes, a gente teve na época em Ji-Paraná, Jaci-Paraná, as estações estão totalmente ruínas, e tem a Associação dos Amigos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré que falam disso, entende? Então, ali, isso é muito forte ali em Porto Velho, né? E assim, eu quero tomar mais um trecho, porque apesar de toda essa mortandade e toda essa situação que o Oswaldo Cruz viu, né, da insalubridade da cidade, ele ficava admirado a construção no meio de uma mata, uma obra tão gigantesca no meio daquilo. Eu quero rodar aqui também um pouquinho desse trecho, que eu acho bem bacana. Além do Rio Jaci-Paraná. Estudei os acampamentos dos empregados e fiz as indagações que se me afiguraram de utilidade. A linha é admirável. Rasgada toda no meio da floresta virgem, oferece espetáculo grandioso, mostrando a riqueza considerável deste verdadeiro Eldorado. É de lastimar que a tanta riqueza esteja associada à morte. É isso, né? Nossa, os depoimentos dele, essas coisas que ele escrevia são fortes, né? Ele tinha uma poesia bem bacana. Ele tinha uma câmera, e no filme tem algumas fotos que tem outro formato, são mais quadradas assim, que ele fazia algumas fotos ali, fez algumas fotos ali. Ele mesmo? Ele mesmo. E aí a gente tentou no filme atualizar essa questão da mortandade com a malária na construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, falando do garimpo, que Rondônia foi um lugar que teve muito garimpo na década de 80, 80 para 90, muito garimpo de rio, e assim, uma coisa como esses garimpos ilegais, assim, muito selvagem, né? Uma coisa com muita morte. Então, assim, também aquele afluxo de garimpeiros para a região, e a gente até retrata alguma coisa, tem alguns depoimentos assim
do garimpo. E Rondônia também foi, na década de 80, foi campeã de desmatamento, né? Com projetos do INCRA, de assentamento de trabalhadores do Sul. Então, tem uma coisa dos grandes projetos que não deram certo, né? Quer dizer, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré acabou que ela durou pouco tempo para o esforço todo que foi construída, entende? Então, assim, a gente tem no Brasil assim essa questão também da coisa que não é bem pensada e não tem uma projeção, né, de futuro, né? E sobre isso, também tem outro pedacinho aqui bom do Dr. Fute, que fala sobre isso. Vamos rodar aqui. A história do Brasil é uma história da produção de ruínas. A Madeira Mamoré teve um ancestral. Esse ancestral se chamava Forte Príncipe da Beira, né? E desde sempre, né, já surgiu como um forte fantasma. Antes do trem fantasma, nós tínhamos o forte fantasma. E eu disse que a Madeira Mamoré tinha um ancestral e ela tem também um descendente. O descendente da Madeira Mamoré se chama Rodovia Transamazônica. 4.000 quilômetros de estradas, né, até o Acre. E hoje a Transamazônica também é um montão de ruínas. Então, isso, é bem isso que você está falando, né? As construções grandiosas, mal projetadas, que acabam virando ruínas, né? Tá, gente, nós estamos indo já aqui para o final do nosso bate-papo aqui com a Estela, né? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui participando com a gente. Quero agradecer a Estela também por ter aceito esse convite, né? Dizer que esse filme é maravilhoso, sabe? Vale todo mundo, aconselho todo mundo a assistir. É uma história que tem a ver com muita atualidade, né? É muito atual. E conta, é uma história do Brasil, né? E tem também na mostra, nós temos mais 2 filmes da diretora Estela Oswaldo Cruz Penedo, que é o Saúde, Velho Chico, né? Sobre cientistas, Adolfo Lutz e Fulvio Machado, que realizaram uma expedição ao Rio São Francisco, e Estela volta ao Velho Chico, ao Rio Chico, né? Velho Chico, para documentar e atualizar essas mudanças. Também tem a participação do Eduardo Tilling, que é o nosso entrevistado de amanhã, entendeu? Quero até deixar aqui já o convite para as pessoas. Amanhã nós temos um bate-papo sobre a revolta né? E também tem o Baniwa, que é uma história de plantas e curas. Baniwa é uma história de plantas e curas, sobre o povo indígena Baniwa, que vive no alto do Rio Negro, no Amazonas. As suas práticas tradicionais de cura pelas plantas são o cerne da cultura Baniwa. São os saberes místicos, né, dos pajés e benzedores. O documentário busca o sentido de permanência dessa prática no contexto atual, né? Não sei se você quer falar um pouquinho desses 2 filmes. Assim, isso que eu comecei falando, né, que eu tive essa oportunidade, né, de me profissionalizar na Casa de Oswaldo Cruz como documentarista e de trabalhar mais de 20 anos na Amazônia. A primeira vez que eu fui à Amazônia foi em 1990, 91, entende? E são projetos grandes. O próprio Oswaldo Cruz na Amazônia, a gente demorou 3 anos para fazer, porque pela questão do amadurecimento e da pesquisa. No fundo, foi uma pesquisa inédita, minha e do Eduardo, porque essa documentação usada no filme nunca tinha sido publicada. Então, ela está lá no acervo, as fotos da Ana Merrill, mas foi a primeira vez que a gente tratou desse conjunto fotográfico, como as cartas da Miloca. As fotos do Oswaldo Cruz, então, nem tinha no acervo. Foi uma coisa, veio por uma coisa de família, de interesse, aquela coisa que você começa a pesquisar e se interessar num assunto, as coisas vão acontecendo, né? Então, Oswaldo Cruz na Amazônia, a gente foi amadurecendo, inclusive a última vez que eu estive lá com o Eduardo, um pedaço da ferrovia tinha desmoronado.
Aquela coisa tão abandonada que aquele trecho entre Porto Velho e Santo Antônio tinha desmoronado, e a gente um pouco acaba o filme falando disso. E aí a gente fez, quer dizer, dentro dessa linha de refazer as expedições da década de 10 e 20, as expedições científicas do início do Instituto Oswaldo Cruz, a gente fez a viagem do Adolfo Lutz ao Rio São Francisco. Porque, falar rápido assim, mas em 1909 teve a descoberta da doença de Chagas, que foi muito importante, não só pela descoberta em si, pelo espectro da descoberta, que não só descobriu o vetor, o hospedeiro da doença e o ciclo da doença, foi uma descoberta bem completa, mas tinha toda uma preocupação do Instituto de confirmar que aquilo não era uma doença restrita a uma localidade muito pequena, porque isso fortalecia o Instituto Oswaldo Cruz como um instituto científico, como os institutos que existiam em Hamburgo, na Inglaterra, os institutos de medicina tropical. Então, essa viagem do Adolfo Lutz ao Rio São Francisco, foi também no sentido de ver se tinha doença de Chagas, etc. Mas tem um conjunto de fotos belíssimas. Então, eu e o Eduardo refizemos essa viagem, mas com ênfase nas comunidades tradicionais, usando as fotos do Lutz e pouco do relatório dele, porque o relatório do Lutz é um relatório muito específico de plantas, uma coisa muito de botânica, zoologia, e a gente tem esse olhar mais social e histórico, né? Então, a Saúde Velho Chico é bem atual, mostra as condições do Rio São Francisco, e foi a primeira vez que eu fui no Cerrado, depois de décadas indo à Amazônia, e é lindíssimo, e agora a gente passou por esse terror, né? Que agora eu acho que está começando a chover, a coisa está melhorando no Pantanal e no Cerrado, mas, enfim, não dá tempo de falar aqui, porque é muito triste tudo isso que a gente está vivendo no bioma do Cerrado agora. E a gente fala muito da vegetação e esquece que muito me incomoda não ter uma assistência aos animais, né? Assim, você fala tanto todo dá, está queimando a mata, está queimando a mata, e ali tem seres vivos que vivem e dependem, né? Então, e as populações que vivem do bioma, quer dizer, que são os coletores, extrativistas, os pescadores, então você tem toda a população que vive ali, né? Também. Muito triste. Enfim, então é isso. Então também é Baniua, né? Que é esse povo que trabalha com as ervas, com cura, né? Esse trabalho no Alto Rio Negro foi incrível também. Fui vários anos lá no Alto Rio Negro, trabalhando com os Baniua, com o André Baniua. E agora, ontem mesmo, eu estava falando numa outra live, né, como os Baniua usam, porque as plantas medicinais é uma coisa muito forte que atravessou um século de colonização católica e evangélica. O conhecimento das plantas medicinais é muito forte, das curas e rezas, e hoje E ontem a conversa foi como as plantas medicinais estão auxiliando as comunidades Baniua para se fortalecerem no combate à Covid. Não que vá substituir vacina, nada disso, mas como aquilo é uma referência, as práticas de cura são uma referência para os Baniua, forte. E tem pessoas de 5.000 anos, né, que deve ter, presumo que tenha essa civilização no Alto Rio Negro. Né? Então, tudo é muito rico. Você começa a chegar perto, né? É tudo muito bonito e muito rico, assim. Então é isso, gente. São 2 filmes também, então, que é Saúde, Velho Chico, e Baniua, um debate de... plantas e curas. Uma história de plantas e cura. Isso aí. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou, comentários. Tem a Cláudia de novo aqui, ela está fazendo, todo mundo, o resto está elogiando, dando os parabéns para a gente. A Cláudia de novo está falando que temos que nos habituar a valorizar a nossa história, está te agradecendo a gente agradece também a ela por estar participando, a todo mundo que está dando os parabéns aqui, tem o Mário Serra, o próprio Eduardo Tille também já entrou, tem o Rony, tem a Lili, tem o Pana, tem muita gente aqui, tem a Lua, o Alberti, tem o Roger Bom Simões, meu filhão também. Tá aqui, tem o Nonô,
e o PH que também falou, enfim. Vamos encerrar, eu vou encerrar aqui, vou me despedir, deixar a Estela falar um pouquinho, e depois eu vou deixar rolar um trecho do filme final, e aí eu vou encerrar, tá bom, gente? Eu vou terminar com a nossa fisionomia aqui, eu vou encerrar com as cenas bonitas aqui do traveling do filme. Obrigado, Estela. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter essa oportunidade de falar um pouco da Amazônia e falar do trabalho lá que a gente desenvolve, estamos todos na Fiocruz. Obrigada. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Foi enriquecedor e é um filme fantástico. Parabéns. Tá bom? Então, gente, é isso. Obrigado por todo mundo. Eu vou terminando aqui. Eu vou terminar rodando o filme. E um beijo para todo mundo. Tchau, Estela. Tchau, foi um prazer. Janeiro, 9 de setembro de 1913. Excelentíssimo senhor ministro, ainda está na mente de todos a lembrança dos malogros sucessivos das empresas que tentaram levar avante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Foi necessária uma campanha sanitária bem orientada e enérgica para levar a termo a construção da ferrovia. Só os que viram e estudaram a zona poderão avaliar com justeza o futuro admirável que ela terá. O duende do Amazonas é um impaludismo. É necessário pôr em prática as medidas que a profilaxia já encontrou e metodizou para que o Vale do Amazonas se torne habitável. É apenas questão de tenacidade e resolução. E o duende do Amazonas, campeão da morte, ruirá por terra. O saneamento da Amazônia se fará quando o governo determinar. Ficará assim entregue à civilização uma das mais ricas, se não a mais rica zona do Brasil. Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz.